Amados, bom dia. Bom dia. Vou começar com alguns avisos. Lembrando vocês então que semana que vem, no próximo domingo, nós vamos celebrar o nosso culto de Páscoa, o domingo da ressurreição de Cristo. Então lembrando que se tudo der certo, se assim o Senhor nos permitir, nós vamos celebrar a ceia do Senhor no próximo domingo. Então, desde já, preparem seus corações para esse meio de graça, esse sacramento tão importante para nós. Então, durante essa semana, busquem a presença de Deus e se lembrem desse importante culto. Como nós não estamos sozinhos aqui, é possível que haja alguma mudança, não tão grande assim, mas qualquer mudança eu aviso vocês. Aí você vai perguntar para mim: pastor, que mudança? Eu não gosto de mudança não. A mudança seria talvez, ainda não é nada certo, mas talvez nós teremos os nossos irmãos americanos junto conosco, talvez, então, alguma coisa assim vai ser uma mudança muito leve, uma mudança não desconfortável, só vai ser um pouco diferente, tá bom? Mas se isso se concretizar, eu aviso vocês durante a semana no nosso grupo. Um outro aviso importante: todo sábado a gente tem tido esse momento maravilhoso de saber o básico do cristianismo, saber um pouquinho mais da fé reformada, da fé presbiteriana, o que é a igreja presbiteriana, qual que é a diferença. A gente vai falar agora, nesse próximo sábado, sobre vida cristã, né? O que é vida cristã, como viver a vida cristã, quais são os recursos que Deus dá para nós. E isso é aberto para todo mundo que tem curiosidade, não é só para aqueles que vão fazer a sua profissão de fé. A profissão de fé é uma etapa na nossa vida cristã, é onde os mais jovens ou aqueles que recentemente se convertem a Cristo, eles confessam publicamente a sua fé em Cristo Jesus e se tornam aí membros, como a gente fala, em total comunhão com a igreja. Então é uma coisa muito importante. E aí a gente vai fazer a nossa profissão de fé no dia 7 de abril. Alguns devem estar se perguntando: mas pastor, por que a gente não faz tudo na Páscoa? Porque aí o culto ia ser longo. Então a gente teve que aí fazer um ajuste para que o culto não seja tão longo e aí acabe atrapalhando a programação nossa do domingo. Bom, lembrando vocês ainda que o nosso time que vai nos representar lá no Nepal, a viagem está programada para o dia 13 de abril até o dia 22. Então, desde já, continuem orando para que Deus abençoe essa viagem, desde a etapa do voo, da segurança, em termos de bagagem, enfim, mas que lá realmente os nossos irmãos Enos e Oranes sejam abundantemente usados na obra do Senhor. Lembrando que viagem missionária não é turismo cristão, é muito mais do que isso. Eles estão indo, como todo mundo não pode ir para o Nepal, seria ótimo, esse seria o ideal. Eles estão indo lá nos representar, mas isso não quer dizer que nós não estejamos indo com eles. Nós estamos indo com eles, enviando, apoiando, orando. Então, desde já, estejam orando por isso. Tá bom? Tudo bem? Amém. Então, vamos nos colocar de pé e começar o nosso culto. A nossa chamada ao culto vem do Salmo 24. A gente lembra comumente, muitas vezes, o Salmo 22 e o Salmo 23. E aí, se alguém perguntar: e o Salmo 24? É o que a gente vai ver hoje. Olha o que o Salmo 24 fala: ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Porque ele fundou-a sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar. Amém. Pensando nessa passagem, vamos entrar na presença do Senhor? Pai amado, nós te louvamos, ó Deus, pela tua graça em nossas vidas, porque nós reconhecemos que o Senhor é o Criador de todas as coisas, o dono de tudo. É o Senhor quem dita e governa todas as coisas que foram criadas, aquelas que existem, aquelas que deixaram de existir e ainda aquelas que virão a existir. Tudo está sob o seu domínio e autoridade.
tudo deve ocorrer de acordo com o seu plano e não de acordo com aquilo que nós queremos. Ainda que os nossos corações desejam, ainda que os nossos corações tenham planos, tudo ocorre de acordo com seus desígnios. Amém. Pai amado, e quando nós pensamos na sua grandeza, quando nós pensamos na sua autoridade, quem somos nós para estarmos na sua presença? Quem é que pode estar diante do Senhor, sabendo que quando nós nos chegamos diante do Senhor, o que nós vemos em nós são os nossos próprios pecados. A realidade, ó Deus, de que nós não cabemos diante da tua grandeza, de que nós não somos dignos de nos apresentarmos diante de um Deus tão grandioso e tão maravilhoso, de que nós somos insignificantes diante de tamanha grandeza. Pai amado, mas é pelo teu amor e a tua graça que hoje nós estamos aqui. Estamos aqui, ó Deus, não porque somos grandes, não porque merecemos, ou porque fizemos alguma coisa que nos fizesse dignos de estar diante do Senhor. Não, pelo contrário. Se colocarmos diante do Senhor quem nós somos, o que nós merecemos é a sua ira, é o eterno julgamento. Mas é por causa de Cristo Jesus que hoje nós estamos aqui. Porque Jesus Cristo veio ao mundo, mesmo sendo Deus, Ele veio ao mundo para morrer em nosso lugar na cruz, e através desse sacrifício maravilhoso, termos o total perdão dos nossos pecados. E pela fé hoje, então, nós estamos aqui, confiando única e exclusivamente na tua graça. A certeza que nós temos é a nossa fé de que Cristo ressuscitou ao terceiro dia. De que Cristo, sendo Deus, hoje está sentado à direita de Deus Pai. E do trono governa todas as coisas, porque Jesus é o único digno de ser louvado. Amém. Ele é verdadeiro Deus. Aleluia. Ele é o verdadeiro sacrifício. Glória a Deus. E é nele que nós colocamos a nossa fé. Amém. Por isso, Pai amado, recebe a nossa adoração e o nosso louvor, para que somente o teu nome seja glorificado. Sim. Te agradecemos, ó Deus, oramos no nome poderoso e maravilhoso de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos louvar ao Senhor com alegria? Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Todas as
solta o cabo da nau, acho que todo mundo aqui conhece. É. Mas vocês sabem o que significa cabo da nau? Eu tive pesquisando na internet, porque realmente, né, quero saber exatamente o que é. Segundo a internet, segundo a pesquisa que eu fiz, é um cabo que segura a âncora que joga no mar para o barco ficar seguro. Né? Então aqui a gente não precisa dessa âncora, porque nós temos a Cristo, que é a nossa segurança. Aleluia. Vamos bater palmas, amigos. Recebi um novo
Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Irmão, agora eu quero que você cumprimente seu irmão durante a luta. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração que é inspirado, como fruto deste novo coração. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para Amém, irmão. Meu Deus, obrigado, Pai, por essa bênção. Obrigada, Estamos em Senhor. nossa família, nossos irmãos. Sim, Senhor. Eu te peço, meu Pai, que hoje o Senhor esteja conosco mais uma vez, como Sim, o Senhor Senhor. sempre esteve, Sim, nos Senhor. abençoando, nos mostrando, Pai, o nosso caminho como cristão verdadeiro. Senhor. Sim, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Graças a Deus. Amados, chegou o momento de louvarmos a Deus com as nossas ofertas e com os nossos dízimos. Então, se você preparou a sua oferta, se você preparou o seu dízimo, você pode trazer aqui à frente. E lembrando vocês que a igreja também disponibilizou um meio online para você poder fazer a sua oferta. Lembrando que a sua oferta, o seu dízimo é por amor ao Senhor Jesus. Não se sinta constrangido, mas que se você realmente sente no coração, então louve ao Senhor com as suas ofertas e com os seus dízimos. A minha recomendação é para que você traga a sua oferta, traga o seu dízimo no momento do culto, para que isso seja parte do seu culto, da sua adoração ao Senhor. Vou pedir para o nosso irmão Enos orar pelas ofertas, por favor. Vamos orar. Santo Eterno Deus, te agradecemos pelo privilégio que nós temos de te louvar, ir na tua casa e trazer ao templo os nossos dízimos e ofertas. Sim. Obrigado pela tua providência, obrigado pela tua fidelidade, mesmo quando nós não agimos da mesma forma que é geralmente o que acontece. Pedimos que você possa abençoar esse culto, esse momento de adoração, e nós possamos entender a tua palavra.
gente já cumprimentou uns aos outros, a gente deu as boas-vindas, a gente vai então chamar as crianças à frente. Onde estão as nossas crianças? Come, children, to the front, and we'll pray for you as God's blessings for you. Então vamos orar pelas nossas crianças para que Deus ilumine a palavra, o coração delas, dando entendimento para elas durante a mensagem, o momento que elas vão poder estudar. Tá bom? Vamos orar. Pai amado, nós te agradecemos, ó Deus, pelas nossas crianças, pelas nossas famílias. Pedimos que o Senhor esteja abençoando cada uma delas, ó Deus, com a tua graça, com o teu amor. Que o Senhor, ó Deus, esteja fazendo com que elas, ao crescerem em saúde, estatura, em conhecimento, acima de tudo elas também cresçam na graça e no amor ao Senhor. Por isso abençoa as famílias, os pais, abençoa a igreja, ó Deus, para que ela seja fiel no ensino e no discipulado das nossas crianças, dos nossos jovens. Abençoa cada um de nós, abençoa cada uma dos nossos filhos, das nossas crianças, abençoa as nossas famílias, a nossa igreja, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Então, hoje é o que nós celebramos no nosso calendário religioso, no nosso calendário litúrgico, o Domingo de Ramos, não é? É o domingo que antecede a Páscoa, é o domingo que antecede o domingo da ressurreição do Senhor. Então hoje vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas capítulo 19 e nós vamos ler do versículo 28 ao 40. Lucas 19, do versículo 28 ao versículo 40. Luke chapter 19, from verse 28 to verse 40. Mas antes de nós lermos a passagem de hoje, vamos buscar a misericórdia do Senhor na leitura da palavra. Vamos orar mais uma vez. Pai amado, nós pedimos agora, ó Deus, que o Deus Espírito Santo esteja iluminando os nossos corações, abençoando a leitura da Tua palavra, a proclamação do Evangelho, para que assim, ó Deus, nós possamos ter pleno entendimento daquilo que o Senhor quer falar para nós. Abençoa, ó Deus, para que as meditações, os suspiros da nossa alma, as meditações dos nossos corações sejam agradáveis somente a Ti. E que as palavras, ó Deus, que saem dos meus lábios sejam de acordo com a Tua vontade. Amém. Abençoa, ó Deus, a cada um de nós, nosso Deus, nossa rocha, nosso Redentor. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Lucas capítulo 19, do versículo 28 ao 40. Olha que a palavra de Deus diz para nós hoje. E depois de dizer isto, Jesus prosseguia a sua viagem para Jerusalém. E aconteceu que ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: vão até a aldeia que fica ali adiante, e ao entrar, encontrarão preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendam o jumentinho e tragam aqui. Se alguém perguntar por que o estão desprendendo, respondam assim: porque o Senhor precisa dele. E indo os que foram mandados, acharam tudo conforme Jesus lhes tinha dito. Quando eles estavam soltando o jumentinho, os donos do animal disseram: por que o estão desprendendo o jumentinho? Eles responderam: porque o Senhor precisa dele. Então trouxeram o jumentinho até Jesus e, pondo as suas capas sobre o animal, ajudaram Jesus a montar. À medida que Jesus avançava, as pessoas estendiam as suas capas no caminho. E quando Jesus se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou com muita alegria a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto. Diziam:
Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Alguns dos fariseus lhes disseram em meio à multidão: Mestre, repreenda os seus discípulos. Mas Jesus respondeu: Eu afirmo a vocês que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Amém. É interessante que quando você vê os momentos finais da história de Jesus aqui nesse mundo, enquanto ele esteve conosco durante seu ministério, quando você se aproxima dos momentos finais da vida e do ministério de Jesus nesse mundo, todos trazem esse momento quando Jesus ele entra em Jerusalém, a entrada triunfal, e aí a gente lembra do Domingo de Ramos, das pessoas acenando, balançando os ramos, festejando a entrada de Jesus, aclamando Jesus, entrando em Jerusalém com uma grande celebridade, as pessoas cantando. Mas é interessante que se a gente presta atenção da maneira como Lucas ele conta essa história, é uma história diferente. Porque a gente tem os outros evangelhos, a gente tem essa imagem da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, Jesus sendo essa celebridade, chegando em Jerusalém, as pessoas festejando, balançando ramos, e é daí que vem a nossa tradição de chamar esse domingo que antecede a Páscoa, Domingo de Ramos, porque as pessoas estavam celebrando ali a entrada de Jesus em Jerusalém, balançando os ramos, festejando a festa dos tabernáculos ali e aclamando Jesus. Mas, e se a gente não tivesse os outros evangelhos e só tivéssemos o evangelho de Lucas? Será que teríamos essa imagem de Jesus, a celebridade, entrando em Jerusalém, as pessoas festejando com ramos nas mãos e dizendo: Hosana, Hosana, glória nas alturas, bendito é aquele que vem em nome do Senhor? É interessante que se nós tivéssemos apenas o evangelho de Lucas, as boas novas, de acordo com a perspectiva de Lucas, não haveriam ramos, porque ele não menciona. Não haveria Hosana, porque ele não fala Hosana. A entrada de Jesus em Jerusalém não seria tão triunfal como nos outros evangelhos, porque para Lucas, aquele momento era um momento diferente. E a pergunta é: você consegue ver? Você enxerga o quão especial é esse momento? Se nós tivéssemos apenas as boas novas de acordo com Lucas, o que será que Lucas gostaria que nós víssemos? E a questão hoje que nós devemos responder para cada um de nós, dentro dos nossos corações: será que eu consigo ver? Será que eu enxergo da mesma maneira que Lucas viu? Será que eu vejo aquilo que Lucas quer enxergar? Quer que eu veja? Quer que eu enxergue? Será que eu enxergo da maneira que Lucas deseja que todos nós enxerguemos? Quem é Jesus? Quem é esse que está entrando em Jerusalém? E quem são aqueles que recebem este que entra por Jerusalém? É interessante que nessa história, nessa narrativa que Lucas conta da Páscoa de Jesus, que começa nesse domingo anterior, não há ramos.
não existe celebração. Porque naquela época o que estava acontecendo era uma festa dos tabernáculos. E era por isso que as pessoas, elas tinham os ramos nas mãos. Era a festa dos tabernáculos, era o momento onde as pessoas, elas festejavam as primícias da colheita e agradeciam a Deus pela sua provisão, agradeciam a Deus, e era um momento de festa, de abundância, de celebração, e era por isso então que as pessoas tinham os ramos nas mãos, era por isso então que as pessoas ali estavam num clima de festa. Mas não era isso que Lucas gostaria que as pessoas tivessem em mente. Não era isso que Lucas gostaria que as pessoas entendessem, porque ali estava acontecendo um momento muito especial, singular. E Lucas queria que as pessoas olhassem atentamente, prestassem atenção nos detalhes. É interessante aqui, nessa história que Lucas vai contando sobre as boas novas do reino de Deus e como entrar no reino de Deus, ele começa com uma história. Ele conta uma história contando uma história. E essa história, essa parábola, ela é a introdução para a Páscoa de Jesus. Lucas, ele começa contando sobre essa história, a parábola das 10 minas, de um senhor que tinha enviado os seus servos para trabalharem durante a sua ausência, um rei que tinha enviado os seus servos para trabalharem nos seus negócios, enquanto o rei se ausentava. E agora, nesse momento que o rei voltava, ele agora estava prestando contas com seus trabalhadores, com seus servos. E aí, ele então exigia de cada servo: e aí, você fez aquilo que eu mandei você fazer? Você foi fiel naquilo que eu mandei você fazer? E aí então, esse rei está prestando contas. O que eu gostaria que você entendesse aqui é o finalzinho dessa história que Lucas conta, como introdução para a Páscoa do Senhor, que começa nesse chamado Domingo de Ramos. No versículo 27 do capítulo 19, é muito interessante que no finalzinho dessa história que Lucas conta, que serve como introdução: mas quanto a esses meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e os matem na minha presença. É interessante que, de acordo com Lucas, a maneira que Lucas quer que eu enxergue a história de Jesus, a Páscoa de Jesus, começa com esse rei que vem ajustar contas, mas que no finalzinho dessa história, ele fala dos seus inimigos. E Lucas, ele fala o seguinte, que esse rei quer ajustar contas com seus inimigos, e ele vem então para julgar esses inimigos, ele vem então para acabar com esses inimigos. E é esse o ponto de partida da entrada de Jesus em Jerusalém. Não é festa, porque o contexto é um contexto de julgamento, de ajuste de contas. Por que será que Lucas faz isso? Por que será que Lucas, ele começa com um rei que vem ajustar contas com seus inimigos? É interessante aqui que o que Lucas faz, ele vem quebrar a nossa religião. A religião, ela tem o sentido de ser um conjunto de crenças. Eu posso falar da religião cristã, eu posso falar da religião espírita, eu posso falar da religião budista. É um conjunto de crenças. A palavra religião tem esse sentido, de um conjunto de crenças. Mas o que a religião também é uma reflexão daquilo que nós entendemos sobre Deus e sobre quem nós somos. E como nos religar, nos conectar com Deus. Às vezes você acha o seguinte: eu sou cristão, eu sou espírita, eu sou budista,
Ou talvez você fala assim, eu não sou de nenhuma religião. Mas a verdade é que todos nós temos uma religião dentro de nós. Porque todos nós temos um parecer, uma opinião sobre quem é Deus. Todos nós temos um parecer quem nós somos, quem é e o que é o ser humano e como conectar esses dois. Ainda que você não creia em Deus, você tem um parecer, uma posição sobre Deus e se você precisa ou não se conectar com esse Deus ou se você, e o que você deve fazer para se conectar ou se você não precisa conectar com esse Deus. Você e eu, todos nós temos uma religião e uma maneira que nós criamos, que temos na nossa mente de como nos conectar com Deus e o que acontece com a nossa alma. Até mesmo quando você chega dentro do seu coração e fala, não creio em Deus, não preciso de Deus, é uma religião. É uma religião. Ainda que você não se identifique com nenhuma religião, cristianismo, budismo, espiritismo, islamismo e qualquer outra religião, você é um ser espiritual, eu sou um ser espiritual e nós todos temos uma religião. Porque nós produzimos para nós mesmos como uma justificativa, uma maneira de nos conectarmos com Deus. Ou até uma justificativa de que eu não preciso me conectar com Deus. Então quando Lucas ele começa a contar a história, ele vai de encontro com a religião, não apenas das pessoas da época, mas principalmente com as pessoas que estavam lendo aquele evangelho. Por quê? Porque nessa época, o que as pessoas estavam esperando era que Deus viesse e resolvesse o problema deles. Qual que era o problema deles? O Império Romano. A vida era uma bela porcaria, porque eles tinham um problema, e Deus tinha que vir e resolver o seu problema. E qual era? O Império Romano. Naquela época, os judeus estavam sob domínio do Império Romano e para eles a maior necessidade, a urgência, a emergência que eles tinham era que Deus viesse e acabasse com o seu inimigo, o Império Romano. E é interessante aqui que Lucas, ele fala que quando o rei voltar, ele vai ajustar contas com esse inimigo. E ele não vai dar nenhuma chance para o inimigo. Ele vai vir e vai destruir. Imagina você lá, escutando que Deus vai vir resolver o seu problema. Imagina a alegria, a celebração. Gente, não pega só os ramos, mas pega tudo que você tem, os fogos de artifícios, as baterias, os bumbos, pega lá a caixa de som, bota no último, porque é celebração. Deus está falando que ele vai vir e vai acabar com esse inimigo. Mas, por que será que Lucas, ele tirou os ramos? Por que será que no melhor da notícia, Lucas abaixou o som? Onde a gente não escuta Hosana, Hosana. Por que Lucas, no melhor da hora, ele abaixa o som e desliga a luz? Por quê? Porque para Lucas não era clima de festa. Porque eles não estavam enxergando da maneira que eles deveriam enxergar. Porque Jesus não tinha vindo nesse mundo para resolver o problema imediato, o problema que eles pensavam que era o maior problema deles. Deus não tinha vindo ao mundo para resolver o nosso problema imediato ou o problema mais urgente que nós achamos que é o problema que nós devemos resolver primeiro. Não. E a pista que Lucas dá é um jumentinho. Se Jesus é o rei que vem conquistar de volta a nação de Israel e acabar com seus inimigos, a primeira coisa que Jesus não iria vir era montado num jumentinho. Imagina a figura patética. Quando você vê o Império Romano vindo com aqueles, parecendo como a gente vê nos filmes, aqueles
soldados com as suas armaduras reluzentes, com as suas lanças e suas espadas e seus escudos, e atrás das tropas que marcham coordenadamente, organizadamente, você vê então aquelas charretes de guerra com seus cavalos, todos com armadura reluzente, todos preparados, e aí você vê, e Jesus, Rei dos Reis, Senhores dos Senhores, num jumentinho. Por que será? Por que será que Jesus ele vem num jumentinho? Por que será que o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, ele não vem num cavalo forte de guerra, mas ele vem num jumento que era usado como animal de carga? Porque Jesus, ele não vinha para guerrear com a espada, ele não vinha guerrear com a força humana, ele não vinha conquistar pela força da espada, pela arma, mas Jesus veio para servir, montado num jumentinho, num animal de carga. E a questão é, você consegue ver por que o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, ele veio para servir e não para conquistar? E naquele momento da história, o que Lucas queria que você e eu enxergasse através dos nossos olhos espirituais, era que Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, vinha e veio ao mundo, não para conquistar a força da espada, não para julgar a força humana, mas ele veio para servir, e o sinal daquilo era um jumento, um animal de carga. É interessante que à medida que Lucas ele vai contando essa história e perguntando para os seus leitores, você vê? Você enxerga? Lucas ele vai nos mostrando a reação. Não era clima de festa, porque Jesus ele não vinha para acabar com o Império Romano. O propósito de Jesus era muito maior. A missão de Jesus era mais do que resolver os seus problemas imediatos e mais urgentes, ou o que você julga de mais imediato e mais urgente. Jesus não tinha vindo ao mundo apenas para resolver o seu problema terreno, material, físico, mas Jesus veio ao mundo para um propósito muito maior, um problema muito maior que muitas vezes eu e você não enxergamos. É interessante aqui que não era clima de festa, porque Jesus veio ao mundo para servir. Tanto é que quando você vê o relato de Jesus entrando em Jerusalém, não é uma entrada triunfal, mas é uma entrada onde apenas a multidão de discípulos celebram Jesus. Você vê aqui no versículo 37, que quando Jesus se aproximava, apenas a multidão dos discípulos começou com muita alegria a louvar a Deus. Apenas aqueles que seguiam a Jesus. Mas é muito interessante aqui que Lucas, ele dá uma pista, ele fala assim, eles louvavam a Deus por causa de todos os milagres que eles tinham visto. Por causa da cura que Jesus tinha efetuado, por causa de uma expulsão de demônios, por causa de uma multiplicação de pães e peixes. Mas será que eles conseguiam ver, enxergar quem é Jesus? Será que eles estavam ali clamando e aclamando Jesus em clima de festa, porque eles realmente conheciam o porquê que Jesus tinha vindo ao mundo e porque naquele momento ele estava entrando em Jerusalém? Ou eles estavam celebrando Jesus por causa da provisão, a cura, por causa da multiplicação, por causa da bênção material? Por que será que nós hoje celebramos Jesus? Por que será que hoje nós estamos aqui aclamando Jesus e dizendo, bendito aquele que vem em nome do Senhor? Por quê? É porque realmente nós entendemos quem Jesus é e plenamente enxergamos o porquê ele veio ao mundo e entendemos o porquê Jesus teve que morrer numa cruz? É por causa
de uma multiplicação de pães, é por causa de uma cura, é por causa de uma necessidade, de uma emergência. Por que nós celebramos e buscamos a Jesus? É interessante aqui que Lucas, à medida que ele vai nos contando essa história, e à medida que ele pede e suplica que nós abramos os nossos olhos espirituais e possamos entender quem Jesus é, ao explicar a reação dos discípulos, ele vai confrontando a nossa religião. É você aquele que espera que Jesus julgue os seus inimigos e satisfaça a sua necessidade imediata? Ou você é um daqueles discípulos que, apesar de seguir a Jesus, entende plenamente quem Ele é? Ou você continua seguindo a Jesus só para que Ele satisfaça a sua necessidade imediata e mais urgente? Ou talvez você é um dos fariseus que não entendia quem era aquele que entrava montado num jumentinho. Lucas, ele mostra aqui, no final dessa passagem, no versículo 39, que alguns dos fariseus disseram para Jesus: Mestre, manda os seus discípulos calar a boca e parar de falar essa blasfêmia, essa heresia. Os fariseus rejeitavam aquela mensagem, rejeitavam quem era Jesus. Muitas vezes a gente olha para dentro de nós e a gente não reconhece um fariseu. Mas isso não quer dizer que nós não sejamos como um fariseu. Isso, se você frequenta a igreja há muito tempo. Longe de mim ser um fariseu. Eu, fariseu? Mas eu venho na igreja há tanto tempo. Mas muitas vezes, apesar de nós não nos enxergarmos como fariseu, as atitudes do nosso coração refletem a atitude de um fariseu. Porque basicamente o que um fariseu faz é não reconhecer a autoridade daquele que vinha montado num jumento. A atitude do fariseu era não reconhecer quem era aquele que vinha montado num jumento e o porquê ele estava vindo ao mundo. Porque ele estava chegando em Jerusalém para ser morto e crucificado. Para Jesus! Para! Quantas vezes nós falamos para Deus: para, Deus? Aqui não. Aqui eu não reconheço a sua autoridade, aqui eu não reconheço o seu domínio, não, aqui não. Para. Não fala mais comigo. Não. Jesus, aqui não, isso não. Eu sei, eu suspeito do que você quer, mas não. O que Lucas faz aqui, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, o Deus Espírito Santo, é confrontar a nossa religiosidade, porque no fundo, a nossa religiosidade é idolatria. Apesar de você fazer parte de uma igreja cristã, apesar de você se identificar com uma teologia reformada, apesar de você se submeter a um governo presbiteriano, no fundo, todos nós temos o nosso próprio sistema de crença e de como nos conectarmos e agradarmos a Deus. Todos nós somos religiosos. E a grande questão, quando nós celebramos a Páscoa do Senhor, é: nós enxergamos quem Jesus é? E quem somos nós diante desse que se apresenta? Jesus montado num jumentinho. Afinal de contas, o que seria de nós? O que seria de nós se não houvesse os Caios Fábios da vida, não é verdade? Graças a Deus que nós temos Caio Fábio, Edir Macedo, Valdomiro Santiago, Agenor Duque. Glória a Deus por causa de Valnice Milhões. Glória a Deus por causa dos hereges. Sabe por quê? Porque no fundo eles nos tornam mais justificáveis diante de Deus.
Graças a Deus por Caio Fábio. Por quê? Porque eu sou melhor que ele. E é por isso que eu mereço o céu. Porque eu não sou que nem ele. Nunca fiz que nem ele. Não, eu peco diante de Deus, mas melhor que ele eu sou. Glória a Deus por causa de Bolsonaro. Louvado seja Deus por causa de Lula. Sabe por quê? Porque eu sou muito melhor que eles. Isso me justifica diante de Deus. Por quê? Porque tem gente pior que merece o inferno. Porque tem gente pior que é inimigo de Deus, mas eu? Não. Porque no meu sistema próprio de crença, na minha religião, eu me torno, por eu mesmo, justificável diante de Deus. E a questão é, você enxerga? Porque o seu Deus veio montado num jumento e não num cavalo de guerra? Você entende porque o seu Deus veio ao mundo montado num jumento, mostrando para todos nós que ele veio para servir? Será que a gente enxerga quem é Jesus? Ah, Deus, eu não sou fariseu, porque eu não sou como ele. Eu sou crente, eu sou reformado, eu creio na predestinação, na eleição, eu serei para sempre presbiteriano. Mas a teologia da prosperidade, o coaching, eles sim são inimigos de Deus, eles sim merecem o julgamento de Deus, mas eu, homem de família, mulher que se devota no serviço da igreja e servir os filhos, eu sou fiel. Será que a gente enxerga porque Jesus veio ao mundo e ele entrou em Jerusalém montado num jumento? Não era um momento de festa, nem um momento de celebração, porque Jesus naquele momento ele estava entrando em Jerusalém por um momento muito singular na história do mundo. Um momento muito singular na minha história e na sua história. A palavra de Deus fala aqui no versículo 38 que Jesus veio ao mundo para fazer paz nos céus e glória nas alturas. Paz nos céus. Lucas, ele conta a história da Páscoa e mostra que não era um momento de festa, porque Jesus estava ali, entrando em Jerusalém, montado num jumento, porque ele estava ali para servir, para morrer na cruz. Tanto pelo fariseu, como pelo discípulo que não entendia, e até mesmo pelos seus próprios inimigos. Jesus estava ali para morrer pelos pecados de todo aquele que deposita a sua fé nele e não em si mesmo. Aquele que não se justifica diante de Deus, porque reconhece que a única coisa que nós podemos colocar diante de Deus para nos fazer conectáveis diante de Deus é a cruz de Cristo. Não quem eu sou, não aquilo que eu faço. Nada daquilo que eu e você podemos fazer pode conquistar paz com Deus. Era isso que Lucas estava mostrando. Que para você resolver esse problema que você tem com Deus, esse vazio do tamanho de Deus, porque é esse o problema imediato e maior que todos nós temos, o pecado que nos separa de Deus. Para resolver esse problema não existe nada do que eu e você possamos fazer. E todas as justificativas que você colocar para suprir esse vão, esse abismo que nos separa de Deus, é insignificante. A nossa vida reta diante das pessoas, a nossa honestidade, a nossa sinceridade, a nossa fé inabalável, nada. Deus, Jesus Cristo, teve que vir a esse mundo e colocar a sua vida à disposição para nos servir e morrer na cruz, para que assim os nossos pecados sejam
totalmente perdoados e esse vazio agora, através da cruz de Cristo, possa ser totalmente destruído. Por isso que Lucas fala, paz nos céus. Porque eu e você, nada nos torna justificáveis diante de Deus e pode nos conectar novamente com Deus. Somente Deus. Um Deus que ama, um Deus que serve, um Deus que coloca a sua vida para te trazer de volta a Ele. Você vê quem é Jesus? Você enxerga, porque ainda não era momento de festa. Você enxerga porque o Império Romano não era o maior dos problemas que eles tinham, mas era esse vazio que separava, que nos separa de Deus, o pecado que reina em nossas vidas. Se você consegue agora enxergar, ter um vislumbre de quem é Jesus, agora, a pergunta que eu faço e que Lucas deseja que todos nós façamos, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, é: e quem é você? Quem é você nessa história? É você aquele que ainda espera que Jesus imediatamente resolva o seu problema e você apenas aclama a Jesus para... Não, é isso agora. É a minha necessidade imediata. Esse é urgente. Porque eu digo para você que o maior problema que você tem não é o agora. Ainda que o agora pareça a sua necessidade mais urgente e imediata, não é o agora. O seu maior problema, o meu maior problema é aonde nós vamos passar a nossa eternidade. Porque é uma realidade, independente da sua religião, independente daquilo que você crê. Deus nos criou eternos. A alma jamais morre. Então, a questão é aonde nós passaremos a nossa eternidade depois que a vida nesse mundo acaba. Porque essa é uma das poucas certezas da nossa vida, que um dia nós não estaremos mais nesse mundo. Por mais que a gente se esforce, por mais que a gente cuide de nós, a realidade é que nós não somos para sempre habitantes desse mundo. Aonde você passará a sua eternidade? Esse é o seu maior problema. E eu digo para você, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga, que o único que pode resolver o seu problema espiritual e aonde você te pode dar a possibilidade de passar a sua eternidade com Deus e não em julgamento é Jesus Cristo. Eu não posso resolver o seu problema. Nem você pode resolver o seu problema. Somente Jesus Cristo. E é por isso que Ele veio, para servir. Para que você, ao colocar a sua fé em Cristo e reconhecer a graça de Deus em Cristo Jesus, você tem agora a possibilidade de passar a sua eternidade com Deus. É você um dos discípulos que aclama Jesus, que reconhece Jesus, mas que talvez você tenha se esquecido que quando Jesus vem, Ele vem com autoridade. E as coisas passam a ser de acordo com a vontade dEle. Ou você é um seguidor apenas onde Deus está ali para resolver as suas necessidades, mas que para o resto é tudo do seu jeito. É tudo de acordo com a sua cabeça. Existem áreas na sua vida onde Deus não pode ter o controle. Onde Deus não deve ter o controle. Áreas onde você resiste em entregar a Deus. E é por isso que Jesus veio. Não para que tudo fosse de acordo com as suas expectativas, para que você se sentisse seguro, mas para que você, ao depositar a sua segurança nele, você experimentasse a graça do Senhor Jesus. Por quê? Porque o próprio Deus
desceu da sua segurança para vir a esse mundo e entregar a sua vida por você e por mim. Ele não segurou nada. Ele não falou, nisso daqui não. Nessa área não. Ele entregou tudo. E você, que segue a Jesus, tem entregado tudo? Ou você, talvez, seja um daqueles que colocam justificativas diante de Deus? Afinal de contas, eu não sou tão mal como o outro. Existem tantos outros que merecem julgamento de Deus, existem tantos outros que merecem ser eternamente punidos por Deus. Eu não. Eu sou melhor, não sou tão mal. Ele fala, mas eu tenho a minha própria maneira de crer, e o meu Deus, aquele que eu creio, me garante. Muito bem. Porque era assim que os fariseus criam. Mas hoje, o que eu gostaria de deixar para você, meu irmão, minha irmã, é que Jesus, ele veio para inaugurar a graça de Deus. Não que a graça de Deus estivesse escondida e somente a partir daquele momento a graça passou a fazer parte. Não, a graça de Deus sempre existiu, mas houve um momento onde as pessoas, elas não conseguiam enxergar a graça que vinha de Deus. E aí Cristo, ele teve que vir ao mundo para morrer no nosso lugar, no meu e no seu lugar. E somente através dessa graça, desse favor imerecido, hoje nós temos conexão, relacionamento com Deus. Não porque nós merecemos, mas por causa da graça e do amor de Deus. E sabe o que Jesus veio fazer? Mostrar que a mesma graça que Deus tem para conosco, a mesma graça que nos possibilitou hoje ter essa conexão com Deus, que nós pudéssemos olhar para o próximo, o mesmo amor, a mesma graça. Para que naquele momento os discípulos, o povo de Deus, arrancasse do coração aquele sentimento de vingança, de desforra, e pudesse entender o plano maior de Deus, que era olhar o próximo, quem quer que seja, com um olhar de amor e de graça. Ame a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, e ame ao próximo como a si mesmo. Aqueles que me amam guardarão os meus mandamentos. Assim eles vão reconhecer que vocês são os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Quantos de nós esquecemos que a mesma graça que Deus precisou ter conosco é a mesma graça que Ele coloca à disposição de quem quer que seja? Basta apenas colocar a sua fé em Cristo Jesus. A graça de Deus também é para você. Amados, a nossa Páscoa começa com um domingo de Ramos. E Lucas, ele mostra para nós que não é um momento de celebração, mas na realidade é um momento de introspecção, é um momento de examinação, é um momento de enxergarmos a nós mesmos à luz da palavra. Quem é Jesus e quem sou eu? Amados, a minha oração e a minha esperança como servo de vocês e como aquele que é chamado para pastorear o coração de vocês, é que todos nós, inclusive eu, nós possamos nos enxergar como Deus nos vê, e que assim também nós possamos enxergar quem é aquele que se colocou na cruz por nós, e como é que aquele sacrifício hoje transforma a nossa vida e transforma quem nós somos diante de Deus. Amados, nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. E fora da graça e do amor de Deus, ninguém pode se conectar e ter um relacionamento com Deus. Que o conhecimento, que a certeza disso, possa transformar
a maneira como nós nos enxergamos e a maneira como nós enxergamos o próximo. E acima de tudo, que nós possamos entender a necessidade desesperada que nós temos de Jesus Cristo. Que essa Páscoa do Senhor seja realmente, não mais um dia religioso no nosso calendário, mas que seja a celebração de um fato real, de um fato histórico, mas acima de tudo, de um milagre nas nossas vidas. De que o Deus vivo, o único Deus, desceu dos céus, se fez carne e morreu na cruz pelos nossos pecados. Ressuscitou ao terceiro dia e através dessa realidade, desse fato histórico, todos nós que colocamos a nossa fé única e exclusivamente em Cristo Jesus, hoje, independente de quem nós somos, temos livre acesso a Deus. E porque nós temos livre acesso a Deus, nós temos eternidade garantida com o próprio Deus. Vamos orar. Pai amado, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra. E pedimos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe com a tua graça, com o teu amor. Nos ajuda, Pai. Precisamos de ti. Tem misericórdia de nós. É o que nós pedimos. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos nos colocar de pé então para a nossa bênção final. O Senhor agora nos envia de volta ao mundo, de volta para o nosso trabalho, as nossas famílias, a nossa casa, aos nossos relacionamentos, a nossa escola, aos nossos grupos de amigos. Quando nós voltamos ao nosso campo missionário, Senhor, que a tua graça esteja sobre nós, a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o amor eterno de Deus Pai, e o consolo e a exortação do Deus Espírito Santo estejam sobre todos vós. Amém. Agora e para todos sempre. Amém e graças a Deus. Deus é bom. Todo tempo. Deus é bom. Amém. Amados, tenham um dia do Senhor abençoado. Sigam firmes na fé. E semana que vem nós vamos celebrar então a Páscoa do nosso Deus.